Normalmente, filmes que têm uma narrativa mais clássica, que tentam ter uma narrativa mais, entre aspas, invisível, encantam menos quem tá acostumado a ver mais filme, mas por outro lado, acabam tendo um efeito positivo nas pessoas que veem menos filmes, porque, como eu falei, eles valorizam muito mais a história e retratar a história de uma maneira, muitas aspas aqui, imparcial, enquanto a pessoa que tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais de bagagem, busca uma experiência artística mais sofisticada, que o filme, quando ele opta por uma linguagem mais clássica, ele tá abdicando disso em prol de uma ilusão de imersão e de imparcialidade que todo mundo sabe a arte não tem. O filme sobre o qual eu vou falar hoje, que é o Till, A Busca por Justiça, faz isso. Ele tem uma linguagem bastante convencional, bastante tradicional, bastante invisível no sentido de não ser intrusiva, mas o lado bom desse filme aqui em particular, mas nem todos os filmes que têm uma abordagem mais clássica para narrar histórias baseadas em fatos fazem, é que ele faz uma boa reconstrução de época. Dá pra ver que ele teve uma boa equipe de pesquisa, teve bastante consultoria, então é um filme que é relevante, ele trata de temas importantes e de uma maneira um pouco engessada, por uma narrativa um pouco datada e que não empolga muito do ponto de vista cinematográfico. Baseado em uma história real, Till narra a luta de Mamie Till Mobley, Danielle Deadwyler, ou pelo menos o início dela, por justiça pelo linchamento de seu único filho Emmett Till, ou apenas Bobo, vivido por Jaylen Hall, e então pelos direitos civis dos negros no sul dos Estados Unidos a partir da década de 1950. Numa dessas curiosidades que acabam acontecendo de vez em quando no cinema, essas coincidências em que dois filmes são lançados mais ou menos próximos, no mesmo ano, ou com um intervalo de tempo bem limitado entre eles e que partem de uma premissa bastante parecida, dois filmes recentes foram lançados ou nos cinemas ou nas plataformas de streaming em que uma foto histórica que representa um momento importante das lutas dos negros contra a opressão, seja na época da escravidão ou depois na época da segregação oficializada do Estado nos Estados Unidos, já no século XX, são o ponto inicial do filme, e tem cenas nesses dois filmes em que o momento da tirada dessa foto é reencenado. O primeiro deles é o Emancipação, com Will Smith, que é um filme do qual eu não gostei, e esse é um filme que sempre traz, no vídeo que eu fiz sobre o filme aqui, comentários bastante ofensivos contra mim, de pessoas que provavelmente não conseguem entender o que é uma análise cinematográfica e também não conseguem entender o que é um filme, o que é uma narrativa ficcional baseada em uma história real. O segundo deles é o Till, sobre o qual eu tô falando agora. E uma das principais diferenças é, como eu falei, que o Till faz, ao contrário do Emancipação, um bom registro histórico, com bastante fidelidade, tentando não ser tão maniqueísta. E quando eu falo de maniqueísmo, eu tô falando de um maniqueísmo cinematográfico. Eu não tô falando que no caso das lutas dos direitos civis dos negros não existe certo e errado, não existe bem e mal, mas a gente precisa olhar de um ponto de vista de registro histórico. E quando eu falo que esse filme aqui opta por uma linguagem mais clássica, que tenta ser uma linguagem mais de registro e de menor disrupção daquele flow de causa e consequência da narrativa, isso não significa que não haja interrupções. Por exemplo, dois pontos que acabam sendo os pontos de maior intensidade em filmes que têm uma linguagem mais classicista desse jeito são as atuações, que costumam ser over, que costumam ser maximalistas, ou seja, atuações que vão sim tentar manipular as suas emoções por serem atuações que estão num tom elevado, né, de dramaticidade, de expressões faciais, e também a trilha sonora, que muitas vezes, como acontece nesse filme aqui, é aquela trilha sonora que tá o tempo todo sendo executada e que dita pra você tudo aquilo que você precisa sentir. Eu vou dar dois exemplos disso aqui rapidinho. Quanto às atuações, óbvio que a Danielle Deadwyler tá muito bem no filme, mas ela tem, isso é uma observação do filme, uma atuação bastante maximalista. Um exemplo disso são dois monólogos que ela faz, um no tribunal e outro depois quando ela passa logo no final do filme a representar uma figura de liderança nos movimentos
movimentos civis, e você percebe que ela tá usando técnicas para maximizar o potencial das expressões faciais dela. Então ela tá se contraindo todos os músculos do rosto contraindo ao mesmo tempo em espasmos para mostrar que ela tá com coisas muito profundas para dizer dentro dela e que ela tá controlando o que ela pode dizer ali e o que ela não pode. E aí ela cerra os olhos e você vê que o globo ocular tá se movendo loucamente dentro da cavidade ocular e ela só mantém as pálpebras um pouco abertas para você ver só o branco ali do olho, e de vez em quando você consegue ver os olhos fechando, abrindo, se movendo. Ou seja, ela tem uma atuação que é uma atuação intensa, e é isso uma característica dos filmes que tem uma abordagem mais clássica, assim como a trilha sonora que dita o que você precisa sentir. E isso é algo que muita gente não entende da crítica cinematográfica, porque a gente se permite sim gostar, se envolver, se emocionar com o filme, mas o nosso papel, e esse é o papel da crítica, é também ao mesmo tempo pensar por que o filme tá fazendo eu me emocionar. E normalmente filmes que tem uma abordagem mais classicista, eles iludem o espectador de que ele tá se emocionando só pela história, quando normalmente não é, ou quase nunca é só pela história. Na trilha sonora, por exemplo, basta observar a cena em que a protagonista recebe a notícia do que aconteceu com o filho e a trilha sonora faz um bam, como se já estivesse nos dizendo, ó, você tem que estar assustado agora, toma um susto assim como ela tomou um susto. E logo depois, a trilha já assume um tom mais emotivo, com violinos mais emocionais, mais sentimentais, porque é isso que o filme tá te manipulando a fazer. Primeiro toma um susto e depois processa aquela informação com tristeza, e aí é o momento em que o filme vai puxar todas essas cordinhas, né, a interpretação, a trilha sonora e a ilusão de que aquilo não é um filme, porque a linguagem de movimentação de câmera, de montagem, de fotografia é o mais discreta possível para você pensar que você está assistindo ao registro histórico mesmo e não a uma obra de ficção, vai fazer você chorar, e o papel do crítico é dizer isso, assim como é o papel do crítico também mostrar quando isso é feito de uma maneira mais desonesta. Quando eu fiz a crítica sobre Emancipação, o que causou o maior reboliço é que eu falei que os personagens eram muito estereotipados, eles interpretavam arquétipos maniqueístas de bem e mal de uma maneira muito intensa e muito exagerada e pouco verossímil, porque, por exemplo, tinha cenas em que os capatazes dos escravos com a barba escorrendo tripa de galinha gritavam, eu sou seu Deus, antes de chicotear os escravos. E é papel do crítico apontar que, por mais que é óbvio, gente, que eu não tô falando que a escravidão tá certa, eu não tô dizendo que isso não é uma atitude bárbara, mas não é uma atitude monstruosa, como eu falei naquela crítica, no sentido de que isso é uma atitude humana. Se você estudar a história da humanidade, você vai perceber que a crueldade, a barbárie são características humanas, assim como a misericórdia, a empatia, e é isso que faz a espécie humana ser tão complexa. Então eu não estava fazendo um julgamento moral, tipo, olha, esse capataz precisa ser um pouco mais bonzinho, e eu acho que enquanto os espectadores encararem todos os filmes como se fossem filmes da Marvel, né, como se fossem desenhos da Disney, eles vão sempre ter uma visão muito limitada das coisas, porque tudo é bem e mal, preto e branco. Pensem, por exemplo, para comparar com essa questão da monstruosidade, da coisa nojenta dele babando tripa de galinha e gritando, eu sou seu Deus, que é uma frase que, por mais que você fale, ah, mas alguém já deve ter falado isso, você tem que entender o conceito também de verossimilhança no cinema, que é o que você olha pra tela e você percebe como algo que tá sendo forçado demais. Por mais que alguém já tenha falado isso na história da humanidade, não é sobre isso que verossimilhança tá falando. Aqui no Tio, por exemplo, pensem na personagem da Hayley Bennett, que inclusive é uma grande atriz que tem um papel bem pequenininho aqui, mas importante. Ela é uma pessoa, entre aspas aqui, normal, é uma pessoa que toda a sociedade olharia como uma pessoa qualquer ali. Ela não é um monstro, ela não é uma pessoa que tem cara de sádica aí, que baba toda pra falar, este moleque que fez isso comigo. Não, ela é uma pessoa que aparentemente exibe uma normalidade, mas ela é fruto de uma sociedade que normalizou e que sistematizou um tipo de barbárie, no caso ali do que acontecia com os linchamentos contra os negros ainda no século XX, né, 60, 70 anos atrás. E
tudo que acontece com o Emmett Till, com o Bobo, é causado por uma crueldade absurda, abjeta, cometida por uma pessoa normal. E aqui eu vou dar só uma referência que eu usei, inclusive, numa discussão com alguém ali nos comentários do vídeo de emancipação, que é a Hannah Arendt, que por mais que a Hannah Arendt tenha escrito sobre o nazismo e não sobre a segregação dos Estados Unidos, quando ela fala da banalidade do mal, que é quando ela vai cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém, que o Eichmann foi o executor, o cara da logística, da solução final da execução de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ela esperava, e ela usa esse termo, ela esperava encontrar um monstro. E o que ela encontrou foi um cara mais ou menos, um burocrata normal, um cara mediano, medíocre. E isso é mais assustador ainda, porque a gente não consegue olhar na sociedade e identificar santos e monstros. A gente vê só pessoas que têm a aparência parecida, mas que são capazes tanto de gestos de carinho, de afeto, de misericórdia, como eu falei anteriormente, como também de atos da mais pura e da mais brutal barbárie, como faz a personagem da Haley Bennett nesse filme. Nesse sentido, o Till acaba sendo um filme muito mais impactante do que o Emancipação, porque ele é sobre como o racismo, hoje ainda, mas na época também falando da segregação, é um problema estrutural, como colocou muito bem, como desenvolveu muito bem e colocou nas palavras perfeitas para o nosso tempo o Silvio de Almeida, o estudioso, o professor Silvio de Almeida, quando ele fala sobre o racismo estrutural que sedimenta ou que faz parte ali dos tijolos que constituem a nossa civilização, a nossa sociedade ainda hoje em dia. Ou seja, por mais que o filme não seja um grande filme do ponto de vista estético, narrativo, estrutural, ele é um filme eficiente ao fazer esse retrato daquela época, ao abordar a história com respeito e não sensacionalismo, e ainda fazer a gente pensar em uma questão muito séria e muito importante como adultos e não como crianças que acabaram de assistir ao Tom e Jerry e consideram o Jerry bonzinho e o Tom malvadão. Se você tiver a fim de comentar aqui embaixo o que você acha de todas essas questões que eu apresentei nesse vídeo, se você gostou ou não gostou do filme, comenta com educação, com respeito, porque todos os comentários desrespeitosos vão continuar sendo silenciados aqui no canal por uma questão de práticas de bons relacionamentos entre as pessoas, não só entre vocês e eu, como também entre vocês, seguidores e espectadores do canal. Não se esqueça, claro, de curtir esse vídeo se você curtiu mesmo e de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações sempre que houver vídeos novos por aqui, e eu acho que por hoje é isso. Um abraço, tchau!